tarde a todos, obrigado por participarem da nossa live de hoje. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe aqui na XP, e hoje a gente vai falar de um setor que tem tudo a ver com o momento atual, de corte de juros do Brasil, com a decisão esperada do Copom hoje à noite. A gente vai falar do setor imobiliário, e também a gente vai falar um pouquinho das diferentes opções de se investir no setor imobiliário, tanto via ações ou via os fundos imobiliários, que é uma pergunta muito recorrente que a gente recebe. E para falar desse setor, eu tenho 3 especialistas aqui comigo. O Renan Manda, que é o nosso analista do setor imobiliário aqui na XP, ele cobre tanto as ações quanto os fundos imobiliários, sabe tudo do setor. E a gente trouxe 2 convidados especiais também para falar aqui com a gente, o Marcelo Mizrahi, da Ibiúna, desculpa se eu errei a pronúncia do seu sobrenome, Marcelo, e o Piero Trota, da RPS Capital. E a ideia é a gente bater um papo sobre o setor, o momento atual, e também é um setor que vai ser bastante afetado ou beneficiado, eu diria, pela reabertura econômica ao longo dos próximos meses, dado que foi um dos setores que mais sofreu recentemente, com as quarentenas. Mas eu queria começar esse nosso bate-papo passando para o Renan, para que o Renan fizesse um panorama para vocês e explicasse um pouquinho as diferenças entre investir em uma ação de uma empresa do setor imobiliário ou investir num fundo imobiliário, Quais as diferenças e se tem um investimento que é melhor que o outro ou não, enfim, se vocês começassem explicando um pouco disso, acho que é importante para a gente traçar um panorama, depois a gente entra específico nas dúvidas principais. Legal, perfeito. Bom, vamos lá. Acho que, assim, em termos de o que vai diferenciar os investimentos, se é fundo, se é ação, acho que antes disso a gente tem que olhar qual tipo de imóvel que a gente está falando. Então, quando a gente vê esse cenário atual, o juros está baixo, o crédito está disponível, então muita gente começa a pensar em investir em imóvel, principalmente agora num cenário que a gente tem uma visibilidade limitada, do que vai ser no curto prazo. Um movimento meio mais defensivo aí acaba sendo olhar para imóvel, que é algo bem próximo das pessoas, então, para entender um pouquinho o que diferencia esses veículos, como que a gente olha aqui, eu acho que a primeira, vamos entender os tipos de imóveis, Geralmente a gente tem algumas classes que são mais comuns nesses veículos, que são shoppings, lajes corporativas, os prédios corporativos, galpão logístico, e as incorporadoras também, então, que acabam focando mais no residencial, algumas até têm algum projeto corporativo também, mas é mais para desenvolvimento, e o perfil de cada um desses investimentos. Então, fundo imobiliário, geralmente, a grande maioria dos fundos, ele é mais orientado para renda, então, basicamente, ele compra um imóvel e usa aquele imóvel para alocar, e gerar receita de aluguel, distribuir dividendos em aluguel. Então, ele tem um perfil de renda mais recorrente, e como você tem esse fluxo mais constante de aluguel, ele tem um perfil mais defensivo, que foi muito bom, principalmente nesse momento de estresse, de grande incerteza. Então, acho que o fundo imobiliário ele dá um pouco mais de segurança por causa desse fluxo e os outros benefícios que o veículo tem, de isenção tributária. Então, tudo isso ajuda a dar uma eficiência maior para esse tipo de veículo. E aí, do outro lado, a gente tem as ações das incorporadoras, construção civil, que tem um perfil mais cíclico, porque elas são principalmente focadas em desenvolvimento de projetos, então ela foca muito mais em construir e vender aquela unidade, ela não bota para alugar, quando bota, geralmente algum projeto corporativo, mais temporário, até vender, mas o foco é girar mesmo, construir os imóveis e vender, e as incorporadoras focam muito mais no segmento residencial. Agora que a gente já tem um mínimo de visibilidade, que a economia está voltando, assim, os comércios estão voltando a operar, de forma gradual, mas já é algum começo, então parece que, no mínimo, a gente tem um pouco mais de visibilidade de até quando vai, todo esse isolamento, e, enfim, já começa a ter um pouco mais de munição para traçar alguns cenários, então, com esse início de abertura da atividade comercial em diversos estados, eu queria saber do que vocês acham, de que lado, que segmento deve
performar melhor, né, nos próximos meses? Começou a pandemia e os estandes ficaram fechados, né, o que tem acontecido é que os imóveis de baixa renda, na minha opinião não, isso tem acontecido, né, eles têm vendido muito próximo do que se vendia antes da pandemia, né? Estamos falando de 5, 10, em alguns casos, na grande maioria é isso que as empresas estão vendendo desde o começo da pandemia. Recentemente, na ponta, a gente tem visto uma aceleração, como tudo na atividade tem acelerado semana a semana, as empresas já começam a falar em patamares de venda muito semelhantes aos que eles estavam ali para fevereiro, março, né? No alta renda, assim, no alta renda, o que eu vejo é uma situação um pouco diferente. Então, eu vejo o seguinte, o estoque as empresas vinham num ritmo de vendas bastante fraco em abril, isso acelerou para maio e tem acelerado em junho. De forma geral, um pouco aquela sensação de que as empresas estão, semana a semana, cada vez vendendo mais. Algumas empresas têm reportado uma procura por imóveis prontos, né? Outras empresas destacam bem o seguinte, né, que aquela família que procura um apartamento de 100 metros quadrados, de um ticket médio ali de R$700 mil, essa família está procurando apartamento. Existe uma convicção pós-pandemia ou durante a pandemia de que esse investimento faz sentido. E os imóveis de alto padrão, a partir de R$1 milhão, com uma velocidade de vendas mais devagar. Esse cara que vai fazer uma troca está esperando um pouco mais. Inclusive, a procura por segunda moradia cresceu demais, né? Então, assim, algumas conversas que a gente teve com as imobiliárias, elas têm relatado aí uma procura enorme por casas fora de São Paulo, apartamento na praia, apartamento também fora, mas em casa fora de São Paulo, interior e praia, a demanda subiu muito fortemente, né? Alguns relatos ali de interior e de praia realmente muito forte. Acho que ficou claro, né, a diferença entre os segmentos, né, de baixa renda e alta renda, e que eles devem recuperar a retomada deve ser em times diferentes para cada um dos dois, mas eu acho que seria interessante se vocês pudessem falar quais as principais empresas de cada um dos segmentos e quais que vocês gostam mais, né, nos fundos de vocês, tanto de baixa renda, alta renda, quais que vocês acham que tem os melhores fundamentos, né, e níveis de preço para se investir agora? Bom, vou começar aqui. A gente hoje, a preferência, a gente tem uma posição relevante, né, em Tenda e em Direcional, principalmente. A gente aposta nessas duas empresas, é uma visão de risco, de retorno. No caso da Tenda, a gente tem uma expectativa que a empresa possa crescer no ano que vem e nos próximos 5 anos. De repente, a Tenda pode até dobrar de tamanho em 5 anos, com uma dinâmica a Tenda conseguiu acertar o modelo de construção, de venda, ela vem crescendo aos poucos por manchas, com risco operacional baixo, tem estoque baixíssimo. Roda hoje com uma provisão sobre o nível de crédito extremamente conservadora, né, inclusive em relação aos pares, né, que dá muito conforto para a gente. A Cyrela e a EZTEC hoje, assim, se eu falar, elas têm upside desde que o cenário em 2021 e 2022 ele seja um cenário equivalente ao cenário que a gente tinha em 2019, ou seja, um cenário que você tem uma procura altíssima, uma venda altíssima e volumes muito fortes, né? O que, para mim, hoje a gente tem pouca visibilidade de falar qual que é o volume do mercado nos próximos 12 meses. Porque, como eu disse, essa recuperação de vendas, ela é uma recuperação de vendas de estoque, ela não é uma recuperação ainda de lançamento. Então, o que vai acontecer nos próximos meses? As empresas vão começar a testar lançamentos de empreendimentos para ver se essa demanda que está acontecendo tem no lançamento. Na medida que essa demanda vier, as empresas vão voltar a lançar. A pergunta isso é o suficiente para o volume ser o volume que a gente tinha 3 meses atrás? Na minha maneira de ver, isso ainda parece cedo apostar nisso. Eu concordo bastante com o que o Marcelo falou. Só para conversar um pouco com o pessoal, só para quem não sabe essa diferenciação de segmento de renda, quando a gente fala segmento Minha Casa Minha Vida, um segmento de baixa renda, a gente está falando das empresas da MRV, da Tenda e da Direcional. Quando a gente fala de médio e alto padrão, a gente está falando de uma Cyrela, de uma Iven, de uma EZTEC. A JHSF, ela tem um pedaço dela que é um segmento de incorporação
médio e alto padrão também, a gente fala da Elbor, então o setor é recheado de empresas de todos os segmentos para você investir. Quanto ao nosso posicionamento, a gente concorda bastante com o que o Marcelo falou. Quando a gente olha para frente, a gente tem bem mais confiança e conforto de projetar crescimento de lançamento, de venda para as empresas do Minha Casa Minha Vida. Porque o setor já se mostrou resiliente nos últimos anos e tem se mostrado também durante essa pandemia. E quando a gente olha para uma Tenda, e a gente gosta, a gente também tem posição nela, a gente identifica um cenário mais conservador, com aumento de provisão de pró-soluto, redução de margem bruta, um aumento no SG&A das empresas, né, nas despesas administrativas e com despesas de venda, a gente ainda enxerga um upside importante para elas, com todo esse conforto e com premissas mais conservadoras. Quando a gente faz isso para uma Cyrela ou uma EZTEC, quando a gente olha o preço da tela, a gente já não vê tanta gordura para sentir o conforto de ter essa posição. Por exemplo, a gente fez um cenário de uma Cyrela com lançamentos um pouco menores nesse ano, margem um pouquinho menor, com um cenário mais adverso, e nesse cenário conservador, com uma volta mais gradual, a gente não acredita numa volta em V para o segmento de médio e alto padrão, com essa volta mais gradual, a gente não consegue enxergar upside para essas empresas. Então, a gente tem muito mais conforto de ficar numa Tenda, numa direcional, ou até numa MRV, que tem conforto nas nossas premissas, do que a gente se arriscar a entrar numa Cyrela, numa EZTEC, depois dessa subida que os papéis deram nos últimos dias. Renan, você falou um pouquinho no começo sobre a diferença, né, entre fundos imobiliários e investir nas ações das incorporadoras, né, e aí você explicou que para quem está olhando valorização de capital no longo prazo, faz mais sentido olhar para as ações, para quem está buscando mais renda e dividendos, né, faz mais sentido olhar para fundos imobiliários, mas falando um pouco mais especificamente dos fundos imobiliários, né, a gente viu uma performance esse ano melhor que a do Ibovespa, né? Eles caem, mas caem menos do que o Ibovespa e também com uma volatilidade bem menor do que o Ibovespa, ou seja, eles performaram da maneira que deveria, né? Se mostrou um setor mais defensivo do que o Ibov. Acho que no final do ano passado, né, teve aí quase uma bolha, né? Os preços subiram um pouco sem explicação. Então, teve uma correção também desse rally muito forte nos fundos imobiliários, mas quando a gente olha os seus relatórios lá que você sobe na plataforma, tem uma diferença muito grande entre os diferentes tipos de fundos imobiliários e como eles performaram, né, esse ano. Então, queria que você falasse um pouquinho em quais setores, subsetores aí de fundos imobiliários que você prefere estar investido hoje, quais que você tem um pouco mais de reticência. E aí, para o Piero, para o Marcelo, eu queria saber se faz sentido olhar para fundos imobiliários nos fundos, né, porque os fundos não têm o benefício fiscal que a pessoa física tem, e se vocês olham para fundos imobiliários também ou não. Começando com bom, vou começar aqui. Acho que assim, a performance na média de fato foi melhor do que o Ibov, uma volatilidade mais baixa, que é um pouco do perfil, né, mas para cá, principalmente no início aí da crise, né, do corona para cá, alguns segmentos sofreram bem mais do que outros, né, e com justificativa, né? Então, assim, a gente viu alguns segmentos, principalmente, por exemplo, o segmento de shopping, tomando um tom bem mais forte do que os outros segmentos no primeiro momento, né, como shopping, como de hotel e tal. E por quê? Por que eles sofreram mais e fundos de crise, por exemplo, logística, estão sofrendo menos? Isso está muito ligado com a performance da operação, né? O operacional, que é muito que a gente olha aqui, né, quando a gente falava das empresas, tá? Olhar não só o resultado, sabe, o dividendo que pinga, mas olhar como está a performance operacional, né? E aí, quando a gente olha isso, um efeito claro, né, assim, com um momento de medidas de isolamento, ninguém saindo para a rua, todo mundo trabalhando de casa e tal, assim como a gente está até agora, as pessoas não estão indo para o shopping, né? Então, no primeiro momento, a gente viu primeiro o shopping fechando, né, tendo, em alguns casos, operações só mínimas funcionando, né, de
supermercado, farmácia e tal. Então, se as pessoas não vão na loja, você não tem como vender, né? E aí, como o lojista, né, principalmente o lojista pequeno, não tem muito fôlego para ficar pagando aluguel, né, sem vender nada, né, e pagando salário e tudo mais, uma prática comum no setor foi de não cobrar, né, o aluguel do período que está fechado, né? Então, isso basicamente implica, no fundo, né, que tem aquele ativo e não ter receita, né, ou uma receita muito mais baixa, né? Então, os fundos acabaram anunciando uma queda muito forte no pagamento de dividendos, né? Uma porque o faturamento caiu e outra porque, mesmo que tenha algum faturamento ali, em algum caixa no fundo, os gestores optaram por manter a liquidez, né? Então, em vez de ficar pagando quase todo o lucro ali, mês a mês e deixar um caixa mais magrinho, dada a incerteza, não saber se ia ter um tipo de despesa extraordinária, se ia ter que fazer algum tipo de pagamento, né, ou financiamento ali de alguma operação, segurar mais caixa e não distribuir dividendos no curto prazo. Então, o que a gente viu foi queda de mais de 90% no dividendos do fundo de shopping, né, os fundos de hotéis basicamente zeraram também, e esse de fato perdeu porque está fechado, né, não tem um hóspede. Então, como é um veículo que é muito orientado para a renda, num período em que você não tem renda, né, o investidor foi lá e vendeu, né? Então, isso, de fato, acabou pressionando bastante e continua ainda um segmento que está mais para trás do que os outros, né? Mas que, então, acho que, de fato, no curto prazo, se você depende mais de renda, esse segmento, shopping, hotel, não é para o mais indicado.